dia! O dominical. Com você é mais legal. Vem. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui, amados, para estarmos falando sobre libertação. E o nosso estudo de hoje está na página 41, que é a aula 9. Posso ministrar uma libertação? Isso é para mim? Mas antes, irmãos, vamos estar orando, entregando esse estudo nesta manhã na mão do Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, entrego esse estudo, Senhor, nesta manhã em Tuas mãos. Que o Senhor possa, Senhor, trabalhar em nossa mente, Senhor, nos dá visão espiritual. Que nós possamos entender aquilo que o Senhor nos chamou, Senhor. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, amados, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 9, versículo do 35 ao 38. Jesus ia por toda parte fazendo bem à seara e os trabalhadores. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas, que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós podemos ver aqui que existe uma deficiência, né? Naquela época já existia uma deficiência, porque a procura era grande, eram muitos enfermos, muitas pessoas endemoniadas, precisando de libertação, precisando de cura. E o Senhor tinha poucos trabalhadores. Então, meus amados, ele fala o quê? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. E eu na minha visão, a ministração, né, o ministro de libertação é para todos, irmãos, para todos, assim como todo ministério. Claro que existe a palavra chamado, são pessoas que são chamadas para especificamente para uma coisa, né? Tem pessoas que fazem o quê? Elas se dispõem a trabalhar, onde está precisando elas se dispõem. Então elas começam a aprender a se dedicar a essa obra, porque elas querem ajudar, né? Elas não têm esse chamado, mas elas querem ajudar. Então eu creio que essa ministração é para todos. Porém, quando a pessoa tem um chamado, é diferente, né? Existe uma diferença. Quando nós temos o chamado, nós começamos a ver que pessoas nos procuram, né, para que nós possamos estar orando pela vida dela, pela vida da família. Pessoas que estão com problemas, né, pessoais, problemas interior, problemas de ação demoníaca na vida dela, e nós somos procurados para isso, né? Nós estamos sendo procurados. Então aí nós vamos identificar o quê? Que nós temos um chamado. Se o Senhor está enviando pessoas para nós, é porque nós temos esse chamado. E existem alguns requisitos para quem quer trabalhar na ministração de libertação, que é alguns requisitos que tem tempo, energia, dedicação, paciência, carinho, sabedoria, liberdade de culpa, enfim, eu vou tentar falar assim, cada um, falar um pouquinho, depois vocês pegam a apostila de vocês, estudem, porque nós não temos assim um tempo muito grande para estar falando de tudo assim com muita clareza, mas eu vou tentar ser bem específica. Então, um desses requisitos é o tempo. Então, a procura pela libertação, ela é grande hoje em dia. Nós precisamos ter o quê? Tempo para estarmos trabalhando nessa ministração, né? Esse tempo, por quê? Porque logo, né, que Jesus, né, disse, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, pôde ocultar-se, Marcos 7,24. Ele vai dizer que quando ele começa esse trabalho, muitos vão começar a procurar. Muitos procuravam ele para a libertação. E o tempo dele, muitas vezes, era só o dia inteiro curando e libertando pessoas. Então, a libertação, ela toma muito nosso tempo, tá? Nós precisamos de ter tempo para poder investir, para poder servir nesse ministério. Energia. Em alguns casos, o ministro de libertação ficará ocupado por horas. Verdade. Porque tem pessoas que dá muito trabalho.
Tem pessoas que ela vai te procurar e você começa a ministrar uma libertação nela, às vezes demora quase o dia inteiro, porque é uma casta de demônio que está na vida daquela pessoa e dá muito trabalho, e às vezes você não, e muitas vezes a ministração não é você sozinha, é sempre alguém ajudando. Vocês têm que ter um tempo para isso. A pessoa às vezes também vai precisar de voltar várias outras vezes, então nós temos que ter energia para estarmos trabalhando, né? E a palavra do Senhor vai dizer aqui, ó, e ele lhes disse: vinde repousar um pouco a parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Marcos 6,31. Então eram tantas pessoas procurando ele, né? E ele falava, olha, né, aparta um pouco, descansa para recuperar as energias, né? Para que vocês possam continuar atendendo. A gente tem que se recuperar porque nós não somos de ferro. Paciência. Muitas vezes os resultados é lento, como eu acabei de dizer. São resultados lentos, não tem um resultado logo no início. São às vezes demônios que eles se escondem e nós temos que estar ali orando, pedindo, né, discernimento ao Senhor para estar revelando o oculto, que demônio é aquele que está ali, porque muitas vezes nós temos que falar o nome para estar expulsando essa caixa de demônio da vida da pessoa. Então isso leva tempo, leva horas, e nós temos que ter paciência, coragem, né, para poder estar ali aguentando, com amor, com dedicação com aquela pessoa, tá? Dedicação. Se alguém já se entregou a esse ministério, ou está pensando em fazer, lembre-se de que precisa dedicar-se a ele completo, dedicar-se a Cristo e aos outros. Quando os discípulos de Jesus falharam na libertação do rapaz, né, quando eles não conseguiram expulsar aquele demônio, eles não estavam tendo aquela fé, eles não estavam preparados totalmente, sabe? Porque quando a gente fala de dedicação, a gente fala em estar orando, estar jejuando, estar lendo a palavra, estar nos dedicando a esse ministério, não colocando as nossas vontades próprias, tá, na frente do ministério, porque sempre é primeiro as coisas do Senhor. Porque muitas vezes nós colocamos a nossa vontade, deixamos, não, hoje eu tenho que ir pro cinema, não, deixa eu ler aqui, ficar horas perdendo tempo no WhatsApp, no Face da vida, e esquece que tem que ler uma Bíblia, né? Tem que estar ali se dedicando na palavra, conhecendo, para que quando acontecer um demônio desse, nós possamos estar preparados para estar expulsando esses demônios, tá? Carinho e sabedoria. Lógico, nós temos que ter carinho com as pessoas, nós temos que ter sabedoria para lidar. Muitas vezes as pessoas estão com mágoas, estão com raízes profundas, estão feridas. Muitas vezes elas vão falar coisas que vai nos magoar, e nós temos que ter o quê? Sabedoria para saber separar quem é a pessoa e quem é o demônio que está agindo. Então, quando nós separamos isso, nós possamos entender, né, que existe alguém ali, existe uma pessoa que está sofrendo com a ação daquele demônio. Então nós temos que ter esse carinho e essa sabedoria, tá bom, irmãos? Liberdade e culpa. O ministro de libertação não é um super-herói ou ser humano tão puro a ponto de não ter pecados. 1 João 1, 7, 9. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justificação. Em Isaías 6, nós vamos ver aqui algo assim maravilhoso, né? Isaías era um profeta e no ano da morte do rei Uzias, ele diz o seguinte: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas dessas suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da glória. E clamava, e a casa se encheu de fumaça.
Então Isaías, disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo impuro de lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, na mesma hora, ele se arrependeu, ele reconheceu que ele estava em pecado, que ele era um pecador e que ele precisava se arrepender. Então Isaías, ele reconheceu que ele era um pecador, que ele havia cometido pecado, ele veio a se arrepender, ele veio a pedir perdão e o Senhor o perdoou, Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. Depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me, Senhor, envia-me, Senhor. Olha que maravilhoso, sabe? Esse homem, ele já era um profeta, e ele reconheceu que havia um pecado. Aqui a Bíblia não diz que pecado é esse, mas os historiadores dizem que nessa época do rei de Uzias havia muita fofoca, intrigas. Então a gente imagina que seja por aí, que seja algo que ele falou, algo que ele estava falando, alguma intriga que ele estava envolvido. Ele estava no meio disso, como ele diz que ele estava no meio de pessoas de lábios impuros. Mas qual pecado é esse? Não interessa para nós. O que interessa é que ele reconheceu e que ele pediu o pecado. Ele se redimiu ao Senhor. E aí o Senhor fez o quê? Passou a usá-lo como vaso de honra para fazer a obra que o Senhor determinou, Então é exatamente assim que nós devemos nos comportar diante do Senhor. Nós devemos reconhecer nossos pecados, ser sinceros, sem reservas. Porque o Senhor, está ali para estar nos perdoando de tudo aquilo que nós cometemos. Assim, quando nós realmente nos damos a esse perdão. Então, irmãos, que a gente possa ter consciência que nós precisamos reconhecer nossos pecados, que nós precisamos estar diante da presença do Senhor, para que o Senhor nos encha do quê? Do seu poder, para que nós possamos agir para ajudar essas pessoas. E uma outra coisa também que a gente não pode esquecer, porque sem isso não adianta nada do que eu falei. Amor. Se não houver amor, não vai adiantar você estudar, não vai adiantar você saber, não vai adiantar você reconhecer nada. Você tem que ter amor no teu coração. Arrependimento, reconhecimento, arrependimento, perdão, O amor, se encher do amor de Deus, é o principal. Sem amor não há como ajudar quem quer que seja. Em qualquer ministério que formos trabalhar, com qualquer pessoa que formos trabalhar, tem que haver amor. Agradecemos, pois o amor de Deus não é dado a nós, baseado em méritos próprios. A glória a Deus pela sua misericórdia, porque nenhum de nós merece seu amor. E pela sua misericórdia recebemos agraciosamente o seu amor em Cristo. Seu amor nos é dado pela graça. Então podemos amar a Deus e amar os outros. O amor é a fonte de todas as nossas ações. Sem amor não vai adiantar você falar em línguas, não vai adiantar você colocar as tuas mãos em cima das pessoas, não vai adiantar você querer libertar ninguém. Nós temos que ter amor, nos compadecermos com o nosso próximo, nos colocarmos no lugar deles. Amém, irmãos? Amados, eu espero que essa palavra ela tenha falado grandemente no coração de vocês. Que o coração de vocês possam ter ardido, ficado sedento, com essa palavra, que vocês possam reconhecer o chamado de vocês para a obra do Senhor, que é grande. Tá bem? Então, amados, vamos estar orando para finalizar a nossa aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado, Deus querido, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, todas essas vidas, Senhor, que hoje estão disponíveis aqui, ouvindo a Tua palavra, aprendendo mais um pouco de Ti.
Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa falar no coração de cada uma, Senhor. Que o Senhor possa mostrar a elas, Senhor, o chamado que o Senhor tem na vida de cada uma delas. E que elas venham se dedicar, colocar a Tua obra em primeiro lugar na vida delas. Que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, irá, Senhor, derramar sobre elas, eu creio, a Tua unção, o Teu poder, para que elas possam, Senhor, ministrar com amor a Tua obra, em nome de Jesus, amém, amém. Um beijo no coração de todas vocês.